Léo, caso grave acontecendo na noite de ontem, né? Gravíssimo, na verdade, que demanda muita investigação, que é esse aqui. Vou botar na tela a notícia. Repórter da Globo esfaqueado, que foi esfaqueado na noite de ontem, o nome dele é Gabriel Luiz, e ele tinha publicado reportagem sobre um clube de tiro em Brasília, que acabou sendo fechado, porque colocava em risco a população local, né? E aí foi vítima de um ataque, de um atentado, provavelmente não foi assalto, tudo indica que não foi, que foi um ataque em função da sua atividade profissional. Então, eu queria que você falasse sobre o risco de violência política nessas eleições e de violência contra jornalistas, né, como aconteceu com esse jovem repórter da Globo. O risco é muito grande e nós estamos criando hoje no Brasil aquele ambiente que a gente imaginava que era um ambiente exclusivo dos países onde o fundamentalismo religioso governa as pessoas, que aquele ambiente de não é preciso nem o clube de tiro contratar alguém para dar a facada, basta que algum pastor diga que aquele jornalista, como a Damares disse, que o Alexandre de Moraes é um capeta careca, todas essas emissões, e digamos que a primeira delas, e muito simbólica, foi do Silas Malafaia, quando ele ficou revoltado de ter sido criticado no seu pronunciamento no Congresso, e ele fez algumas manifestações contra os homossexuais. Nós tivemos o maior número de ataques homofóbicos da história do Brasil a partir de então. Todas essas mensagens políticas que são jogadas ao vento, elas repercutem dessa forma. E hoje nós temos uma coisa muito séria no Brasil, que é essa criminalização da atividade jornalística. E o jornalista da Globo, em especial, ele está muito vulnerável, porque o dono da Globo, ele pode não ser o companheiro, mas o jornalista da Globo, principalmente o repórter, ele é um companheiro nosso, ele é um trabalhador, ele está numa situação de vulnerabilidade muito grande, porque ele é odiado por todos. A Globo conseguiu estabelecer um espaço de ódio que ela é, ao mesmo tempo, odiada pelos eleitores do Bolsonaro, que ela ajudou a colocar no poder, e é odiada também pelas pessoas de esquerda. Então, o trabalhador de uma emissora de televisão como a Globo, ele está numa situação de risco muito grande. Pode estar conectado ao fato dele ter feito essa matéria? Claro que pode, mas pode estar conectado simplesmente ao fato dele ser um jornalista e ao fato do Bolsonaro estar falando, assim, constantemente que o jornalista é inimigo do trabalho dele e que o jornalista vai acabar e assim por diante. Então, é produto de um ódio que cresceu no Brasil e que não existia antes da própria Globo iniciar isso que ela iniciou. Então, a Globo, os seus acionistas, os seus donos, eles estão ganhando muito dinheiro com essa situação que eles criaram, mas os seus trabalhadores começam a ser sacrificados nessa circunstância aí de ódio contra a atividade jornalística dentro do Brasil. Se a gente não conseguir interromper isso assim, com urgência, esse ódio ele vai nos levar para mim, eu já considero que a gente está vivendo uma guerra civil dentro do Brasil, apesar de que não é uma guerra civil com armas quentes, mas é uma guerra civil através do ódio, mas a gente pode ter uma escalada dessa guerra civil que é petralhas contra coxinhas, evangélicos contra não evangélicos e assim por diante. E isso já é um prelúdio aí de um evento que demonstra um crime político, um crime de ódio, catalisado por discursos políticos, com certeza. Léo, eu vou botar uma notícia aqui, que é um tweet, quer dizer, na verdade a Sinara Menezes tweetou, mas eu vou botar aqui no ar a notícia em si, que é essa aqui, ó. Celular do jornalista Gabriel Luiz é encontrado perto do local onde ele foi esfaqueado. Polícia investiga. Quer dizer, se não levaram nem o celular, é porque não foi um assalto, né? Então foi um ataque em função da atividade jornalística, que torna o caso ainda mais grave, vinculado a essa questão desses clubes de tiro. Como é que você vê a situação desses clubes de tiro? Aliás, o Adélio Bispo de Oliveira, suposto autor quer dizer, aquela coisa, né? Autor da suposta facada fakeada em Bolsonaro, treinou num clube de tiro em Santa Catarina, por onde passou o Carlos Bolsonaro. Como é que você está vendo a expansão desses clubes de tiro pelo Brasil e a que servem, né? Olha, Léo, o grande problema nosso para encarar essa situação está sendo exatamente a generalização. Quando a gente pega todas as empresas ligadas à prática esportiva do tiro e coloca todas essas empresas dentro do mesmo balaio,
O resultado é que essas empresas passam a se ver no mesmo balaio e passam a se identificar imediatamente como conectadas ao bolsonarismo. Clubes de tiro não são uma rede de empresas, ela é um segmento. Se a gente estivesse falando de uma rede de empresas, por exemplo, o que você acha das lojas Avan? A gente sabe que por trás das lojas Avan tem um camarada, e esse camarada tem uma ideologia política que todo mundo conhece. Agora, os clubes de tiro, obviamente, eles se sustentam na ideologia do bolsonarismo, que permitiu as pessoas terem armas, né? Facilitou que as pessoas tivessem armas, e com isso tem uma maior procura pelos clubes de tiro. Mas esses clubes de tiro não são do mesmo dono, apesar de que eles compartilham a mesma ideologia. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque da mesma forma que o posicionamento direto contra as Forças Armadas é jogar no colo do Bolsonaro todas as instituições militares, o posicionamento direto contra todos os clubes de tiro é criar um risco muito grande, porque nós estamos falando de pessoas que não são apenas armadas, elas possuem armas em quantidade considerável e elas estão treinadas para usarem essas armas. E se a gente joga essas pessoas todas no colo do bolsonarismo, porque a gente se posiciona totalmente contra todas elas, indiferente da ideologia e do caráter, porque tem um ou outro evento ligado ao clube de tiro no Brasil, a gente vai ficando cada vez mais vulnerável. Então eu acho que o que é mais importante nesse momento é encarar clubes de tiro como restaurantes. Cada um tem a sua ideologia, apesar de que a atividade foi permitida pelo Bolsonaro. A gente não pode colocar todos no mesmo balaio, porque é um risco estratégico muito grande. Sobre esses clubes de tiro tão ligados ao bolsonarismo, a gente consegue, diretamente ligados ao bolsonarismo, a gente consegue perceber que eles podem estar ligados, inclusive, ao desenvolvimento de instituições paramilitares, ou milícias, ou instituições de proteção, mas existem clubes de tiro que estão aí só para ganhar dinheiro. O cara montou um clube de tiro porque viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo e ele está treinando pessoas que sempre quiseram aprender tiros. Nós não podemos misturar as coisas por causa desse risco da gente entregar para o Bolsonaro mais uma classe que é muito perigosa nesse momento. Que são não, e pode estar se formando uma rede de milícias aí para atuar nessas eleições.